Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo Padre Cruz. Foi também um dia, por sua vez, o Sr. Dr. Cruz de Lisboa. Estamos a falar do Padre Francisco Cruz, que nasceu em 1858 e morreu em 1948, servo de Deus, cujo processo de beatificação está a decorrer. Então, o Sr. Dr. Cruz de Lisboa foi interrogar-nos. Depois do seu interrogatório, pediu-nos para lhe irmos mostrar o sítio onde Nossa Senhora nos tinha aparecido. Pelo caminho ia uma de cada lado de sua reverência, que ia montado em um jumento tão pequeno que quase arrastava com os pés pelo chão. Foi-nos ensinando uma ladainha de jaculatórias, das quais a Jacinta escolheu duas que depois não cessava de repetir, e eram: ó meu Jesus, eu vos amo, doce coração de Maria, sede a minha salvação. Um dia, na sua doença, disse-me: gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo, muitas vezes, parece que tenho lume no peito, mas não me queimo. Outra vez dizia: gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que nunca me canso de lhes dizer que os amo. Então, nesse terceiro ponto que a Lúcia partilha conosco, na segunda parte da primeira memória, ela vai falar sobre o Santo Padre Cruz. E quem foi o Santo Padre Cruz? Eu, quando estive a trabalhar em Lisboa, eu percebi que havia muitas pessoas, eu conhecia algumas pessoas e toda a gente conhecia o Padre Cruz, aquelas pessoas com as quais convivi. Havia uma grande veneração a Santo Padre Cruz. Eu depois quero dedicar um vídeo a eles para conhecer melhor e partilhar convosco, mas o que eu posso dizer do Padre Cruz aqui e que me interessou e que achei muito interessante, ainda mais no contexto histórico em que Portugal vivia. E depois, ele era um sacerdote e era considerado por todos como um santo sacerdote. Ele efetivamente deu a primeira comunhão à Lúcia. A Lúcia é a nossa, aqui estamos aqui, aquela que está aqui a falar na sua memória, foi ele que deu a primeira comunhão à Lúcia, a principal vidente de Nossa Senhora de Fátima. Ele visitou o local das aparições na companhia dos 3 pastorinhos e com eles rezou o terço do Santo Rosário. Ele era um notável pregador. E depois, ele era devotíssimo do Imaculado Coração de Maria. E ele era muito preocupado com o sacramento da confissão. Ele confessava o maior número de pessoas que conseguisse em qualquer lugar que fosse. E isto faz-nos lembrar o Santo Cura de Aires, que também dava muito do seu tempo, praticamente não dormia, mas ele queria confessar o maior número de pessoas. Estamos a falar de um padre extremamente preocupado com a santificação das almas. Mas o interessante é que nessa altura em que viveu o Santo Padre Cruz, Portugal passava por um sistema de governo chamado a Primeira República, que era extremamente anticlerical, que proibiu conventos, que fez uma extrema perseguição com leis, até mesmo leis que proibiam o uso da batina. Mas o Padre Cruz nunca deixou de usar a sua batina, a sua veste de sacerdote. Ele até foi chamado para o interrogatório pelo próprio ministro, na altura, da Justiça de então, que era Afonso Costa. Ele até foi preso durante alguns dias, mas ele depois foi libertado porque o povo tinha imenso respeito por ele. E até mesmo as pessoas do poder estavam diante de uma pessoa que era considerada como muito caridosa com toda a gente. Tinha caridade sem limite junto dos presos, dos mais pobres e dos mais infelizes. Há quem diga que ele fez muitas curas também de doentes. E por isso, apesar de ter sido preso, ele depois foi libertado. Então estou a ver que o momento em que Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Portugal, estava
a decorrer em uma intensa perseguição à Igreja Católica em Portugal. Este governo queria realmente acabar com o poder da Igreja Católica junto ao povo e fez realmente muitas leis, a fechar conventos, e proibiu o uso da batina, proibiu até o toque dos sinos da igreja para sinalizar os tempos de adoração. Imaginem, até mesmo festas religiosas foram suprimidas, a celebração pública das festas religiosas foi suprimida. Até mesmo o governo se achou que queria ter o direito de nomear professores para os seminários e determinar os currículos que seriam dados nesses seminários. Esse governo decretou que todos os conventos, mosteiros e ordens religiosas seriam suprimidos e todos os moradores, todos aqueles que estivessem nessas instituições religiosas, fossem expulsos e os seus bens confiscados. Os jesuítas perderam a cidadania portuguesa e depois esse governo também legalizou o divórcio. Enfim, estão a ver que diante de toda essa perseguição que estava a decorrer em Portugal, e depois aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que foi algo que a Primeira República quis empreender, o povo, não houve um consenso geral do povo, mas depois o resultado para Portugal da Primeira Guerra foi desastroso. Em termos de mortes, tudo. Enfim, nós como disse Jesus a Pilatos, então disse-lhe Pilatos: não me falas? Não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: tu não terias poder algum sobre mim se te não fosse dado do alto. Por isso, o que me entregou a ti tem maior pecado. Isto está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 10 a 11. Todo poder, mesmo terreno, provém de Deus. E depois há pouco tempo, que eu não sei de quem é o autor dessa frase, mas que dizia que Deus governa tanto com a sua presença como com a sua ausência. Ou seja, quando as pessoas querem Deus, Deus governa, porque assim as pessoas querem. Mas quando as pessoas não querem Deus, Deus também governa pela sua ausência. Ou seja, as pessoas sem Deus é como uma árvore que não dá fruto. Todos os regimes militares que tentaram, o comunismo, esses regimes todos que vimos no século XX eclodirem a quererem matar Deus, o que esses regimes foram melhores? Do que eles deixaram? Qual o rastro que eles deixaram? Quais os frutos que eles deixaram? Muita morte, perseguição. Mesmo a Revolução Francesa, que pregava a liberdade, mas liberdade de pensar conforme eles queriam, porque quem não pensasse como eles era degolado. Então, que espécie de liberdade é essa? Então, como aqui, este governo era anticlerical, mas então eles também eram ditadores, porque se eles não permitiam a liberdade das pessoas terem o seu culto religioso, só porque eles não eram a favor da religião, mas isso, a meu ver, isso determina o quê? Que afinal de contas eles não eram liberais, como apregoavam, porque se fossem liberais, eles não se importavam que as pessoas tivessem as suas ideias religiosas. Mas hão de ver que isso decorreu muito durante o século XX. A perseguição à Igreja Católica foi muito intensa. E isso tudo aconteceu em Portugal, que até o próprio Papa Pio X, publicou a encíclica Landundum, que condenava o anticlericalismo da Nova República em Portugal.
pela privação das liberdades civis, religiosas e pela incrível série de excessos e crimes que foram promulgados em Portugal para a opressão da Igreja. Até o próprio Papa publicou uma encíclica a condenar o que estava a fazer-se em Portugal. Eu às vezes penso nisso. Foi nesse ambiente que Nossa Senhora apareceu em Fátima. E o pó de cruz também apareceu em Portugal nessa altura. Deus manda sempre os seus candeeiros com luz para iluminar os povos na sua fé. E o pó de cruz também foi interrogar os 3 pastorinhos. Ele aproveitou o momento para ensinar jaculatórias. O que são jaculatórias? São frases rápidas que podemos repetir. Por exemplo, Jesus, eu confio em vós, é uma jaculatória. Mas ele ensinou aos 3 pastorinhos uma série de jaculatórias e esta Jacinta gostou de 2. E que eu acho que também eu gosto muito. Ó meu Jesus, eu vos amo. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Ó Jesus, eu vos amo. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Acho que nós podemos também rezar muitas vezes essas 2 jaculatórias que foram ensinadas pelo Padre Cruz aos 3 pastorinhos. E como dizia Jacinta, eu gosto muito de dizer a Jesus que eu amo. Quanto lhe digo tantas vezes, parece que tenho um lume no peito, mas não me queima. Quer dizer, a Jacinta sentia um lume de amor por Jesus no peito. Por Jesus. E depois dizia, eu gosto tanto de Nossa Senhora, que nunca me canso de dizer que os amo. Esse amor que os pastorinhos tinham por Nossa Senhora, por Jesus, mesmo com todos os ataques religiosos que estavam a decorrer em Portugal, para acabar com a religião católica, Nossa Senhora apareceu em Fátima e o povo, independente de todas essas perseguições que estavam a ser feitas, o povo estava sedento da fé. E correu a Fátima. E foram a Fátima. Inclusive tentaram colocar uma bomba até o local das expressões. Foi em 1922, quando a capela foi dinamitada. Mas a imagem de Nossa Senhora de Fátima estava na casa de Maria Carreira, que a levava todas as noites para casa, diligentemente, a imagem de Nossa Senhora, de forma a garantir a sua segurança. E foi essa senhora que começou a reunir esmolas para o futuro santuário de Fátima. Essa senhora chamava-se Maria Carreira, porque os pastorinhos, e especialmente a Lúcia, nunca quis lidar com nenhum do dinheiro ou esmola que ali davam em Fátima. E uma coisa fizeram o povo veio logo, em multidão. E o que fizeram depois do bombardeio foi algo que nós devemos fazer hoje em dia, que nós nos esquecemos quando há blasfémias, quando há esse tipo de atos contra os lugares santos. Houve reparação, houve procissões de reparação pelo ato que fizeram na capela. Mas profanaram aquele lugar santo e houve então, foi logo convocar, o povo todo quis logo que houvesse uma reparação. Hoje em dia fala-se pouco de reparação, mas Nossa Senhora pediu muito essa reparação. Dos 5 primeiros sábados é reparação às ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Nós esquecemos que todas as ofensas que são feitas e cometidas, especialmente nos lugares sagrados, e quando se vê por aí ofensas aos lugares sagrados e depois não há nada, nenhuma movimentação para fazer uma reparação. Mas naquela altura o povo era muito católico, efetivamente católico, e sabia que quando o lugar é profanado, de alguma maneira ou de outra, precisa haver uma reparação. Por quê? Porque como Jacinta disse aqui, gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo, muitas vezes parece que tenho um lume no peito, mas não me queimo. Nós, se amamos Jesus, se amamos a nossa Igreja, se amamos a Nossa Senhora, não podemos ficar impassíveis diante de atos
blasfemos, de atos que profanam os lugares santos. Não podemos ficar indiferentes, porque quando amamos alguém, nós temos que dizer muitas vezes a essa pessoa que amamos. Como a Jacinta dizia, quando ela estava doente, ela também dizia também que gostava tanto de Nossa Senhora, gosto tanto de Nossa Senhora e de Nossa Senhora, que nunca me canso de dizer que os amo. Quantas vezes dizemos a Nossa Senhora e a Jesus durante o dia que os amamos? Jesus, te amo tanto. Nossa Senhora, amo-te muito. Devíamos dizer isso várias vezes durante o dia. Um coração apaixonado, realmente apaixonado por Deus, por Jesus e por Maria, não se cansa de pensar nesse amor. E os 3 pastorinhos estavam tão inebriados por esse amor, tão incendiados por esse amor, que eles não se cansavam de dizer a Deus, não se cansavam de dizer a Jesus que o amava, não se cansavam de dizer a Nossa Senhora que a amava. Ensina-nos para nós que o amor é feito de atos contínuos de amor. Como dizem, quem ama cuida. O amor deve ser sempre lembrado. E por isso os pastorinhos ensinam-nos que precisamos lembrar das pessoas amadas muitas vezes, várias vezes ao dia. E mesmo nas perseguições que acontecem, e hoje em dia acontece de uma forma velada as perseguições. Naquela altura, o povo não arredou o pé de Fátima, mesmo com os decretos que estavam a ser feitos, porque acima de tudo está Deus e porque amamos Jesus e Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.